Bom dia! Hoje, 18 de janeiro de 2021, eu sou o presbítero José Filho e quero trazer mais uma vez uma palavra para o seu coração. Estamos iniciando essa semana com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 15, que diz assim como subtítulo: Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus aqui está dizendo que nós devemos nos tornar como criança. A palavra de Deus sempre nos ensina que nós devemos buscar a ser como uma criança, buscar o entendimento da palavra de Deus. Como pais que somos aqui nesta terra, precisamos ensinar os nossos filhos. Na nação de Israel, no capítulo 7, lá de Deuteronômio, a palavra de Deus diz que cada judeu, cada pai deveria ensinar os seus filhos quando estivessem em casa, no deitar, no levantar, no sentado, andando pelo caminho, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Cada pai deveria e tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus, para que quando este menino crescer, ele não se desviará de todo o ensino que recebeu ali do seu pai. E quando aqui, na ocasião em que os discípulos estavam questionando Jesus ali, Jesus ensinando sobre o reino dos céus, os discípulos reconhecendo que Jesus era uma autoridade, eles olhavam para as crianças vindo até Jesus e então eles repreendiam as crianças para que não atrapalhasse a Jesus ali para transmitir a palavra. Mas Jesus, ensinando os discípulos, disse: não impeçais, deixai as crianças virem a mim, não impeçais. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós, além de termos a responsabilidade de ensinar a Cristo, nós não podemos impedir que esta criança se lance a Cristo. A nossa obrigação como pais é fazer com que nossos filhos conheçam a Cristo e quando eles desejarem a buscar o Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, nós não podemos impedir. Devemos fazer com que cada criança receba Cristo, busque a Cristo, se encha de Cristo Jesus em toda a sua vida, em todo o seu ser, porque Jesus é vida e nós não podemos de modo nenhum privar, ver a criança como alguém que ainda está em fase de crescimento, mas que não é um adulto, não é uma pessoa. Mas devemos considerar que ele é uma pessoa e todos nós sabemos que todo ser humano precisa de Cristo, depende de Cristo. E Jesus estava ensinando aqui dizendo que as crianças dependiam de Cristo, precisavam também de Cristo, e eles desejam ir até Cristo e nós não podemos impedir. A segunda coisa, Jesus disse, mas Jesus chamando-os para si disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós precisamos tornar como criança, porque Jesus disse: como dos tais é o reino de Deus. Por quê? Porque uma criança ele nasce sem pecado. Ele não tem maldade nenhuma no seu coração. Ele é simples, ele se arrepende com facilidade e nós precisamos também ser assim. Precisamos ter um coração puro e reto para entrarmos no reino dos céus. O Salmos 15 fala sobre o verdadeiro cidadão do céu e as características que ele dá ali é como se fosse uma criança. É alguém que não toma dinheiro emprestado e não paga, alguém que faz ali coisas que não agrada a Deus e não aos homens, é alguém de coração puro e limpo, alguém que tem um nome aí diante de Deus
perfeito na sociedade, ou seja, o padrão de Deus é a perfeição. Deus quer que nós sejamos como Ele foi. Ele é perfeito e nós precisamos buscar para que um dia nós alcançamos a medida completa da estatura de Cristo, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos se lançar a Ele para que Ele possa nos santificar e nos tornar como criança. Aí então podemos ver o reino de Deus. Precisamos tornar como criança, não podemos ter maldade nenhuma em nosso coração, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Jesus disse: de maneira nenhuma entrará no céu alguém que não se torne como criança. Nós precisamos largar de todo orgulho, toda falsidade, toda mentira, tudo aquilo que os homens fazem, que mantém distância de Deus. A gente precisa tirar da nossa vida, aniquilar por completo e buscar este Deus maravilhoso, ter um coração simples, puro, para que nós possamos então entrarmos no reino dos céus. E Jesus está às portas, Ele está dizendo: vem até a mim, que Ele pode transformar as nossas vidas. Portanto, temos que tornar como criança, e nós como pais devemos ensinar os nossos filhos e não impedir que eles cheguem até Cristo. Não podemos impedir, mas devemos então colocar toda a nossa vida, todos os nossos filhos, todas as pessoas que nós conhecemos, devemos falar de Jesus, para que Jesus possa então entrar em cada um de nós e nós possamos ser como criança. O reino dos céus, ele está preparado, mas nós precisamos com força entrar nele, tomar com força, e para isso precisamos seguir o conselho de Jesus, precisamos se lançar a ele. Portanto, neste momento, neste dia, eu quero orar com você nesta noite, neste dia. Pai querido, Senhor Deus, abençoa cada um dos nossos ouvintes, Senhor Deus, cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Vá ao encontro de cada um, entra no coração de cada um e vai colocando a Tua palavra, Senhor Deus, que é refrigério para a nossa alma. Pai querido, Senhor Deus, venha colocando dentro de cada um de nós, Senhor Jesus, a Tua palavra, para que cada um de nós nos torne como criança, Senhor Jesus, tornamos puro, Senhor Jesus, de alma, Senhor Jesus, de coração, no espírito, Senhor Deus, para que as nossas vidas estejam no centro da Tua vontade, na Tua presença, Senhor Deus, nos torna puros, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. Venha colocar em nós o fruto do Teu Espírito, para que tira de dentro de nós toda a angústia, todo o ódio, todo o rancor, todo o orgulho, toda a altivez de espírito, que sane por completo para sempre, Senhor, e nos torna como criança, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o seu dia neste dia, em nome de Jesus.